Olá, tudo bem? Como que você está? O nosso conteúdo de hoje é um conteúdo interessante no que diz respeito às suas questões de prova de residência médica. Hoje falaremos sobre doença inflamatória intestinal e focaremos na retocolite ulcerativa e na doença de Crohn. Vamos comigo? Bem, estatisticamente, a doença inflamatória intestinal será separada em duas fases da vida. É o que chamaremos de pico bimodal. Ora, dos 15 aos 30 anos de idade, ou em alguns indivíduos, dos 50 aos 80 anos de idade. Seus principais fatores de risco merecem ser considerados, sobretudo, a história familiar de doença inflamatória intestinal, a dieta rica em gorduras e pobre em fibras. As duas curiosidades estatísticas a respeito da retocolite e doença de Crohn é que a primeira, o tabagismo, aumenta o risco do desenvolvimento de doença de Crohn e reduz o risco para a RCU. Para lembrarmos dessa curiosidade e cobrança em questões de prova, lembre, DC doença de Crohn, doença do cigarro. A outra estatística curiosa é que pacientes que foram submetidos à apendicectomia também aumentam o risco do desenvolvimento de doença de Crohn, ao passo que reduz o risco para retocolite ulcerativa. Bem, Tiago, eu sei que doença inflamatória intestinal ela tem a doença de Crohn e a RCU como as suas principais manifestações. E como é que eu vou diferenciar uma delas? Bom, aqui colocaremos didaticamente e comparativamente como que nós separaremos as manifestações principais para cada patologia. Para a retocolite, eu tenho uma doença inflamatória que tem maior afecção no reto e no cólon, podendo chegar até o cólon ascendente. Tem como característica de lesão o aspecto contínuo do processo inflamatório, porém superficial, limitando-se à mucosa e à submucosa, mostrando-se como lesões enantematosas apenas. Já para a doença de Crohn, ela pode ocorrer em qualquer porção do trato gastrointestinal, até bocas, mucosas orais, tende a poupar o reto e acontece com maior prevalência, maior incidência no ilho terminal. Então, Tiago, eu posso dizer que a retocolite é mais do cólon e a doença de Crohn é mais do delgado? Exatamente. Para continuar na doença de Crohn, a característica inflamatória das alças é uma característica macroscopicamente em lesões salteadas, com aspecto de piso em encalçamento. E, ao contrário da retocolite, são bem mais profundas, com características transmurais, podendo gerar perfurações e fístulas, sim, comunicações entre um tecido e outro, entre uma alça e outra alça, entre o intestino e a bexiga, entre o intestino e a pele. Inclusive, uma manifestação bem característica da doença de Crohn são as fístulas perianais. Lembre-se, ânus e reto são estruturas diferentes. O ânus é visível e o reto é uma estrutura mais interna.
e que geralmente é poupada pela doença de Crohn e mais afetada pela retocolite. Ok, Tiago. Então, se o Crohn é mais do delgado e a RCU é mais do cólon, como que é a característica diarreica desses pacientes? Primeiramente, que a grande característica clínica das doenças inflamatórias intestinais exaltarão, evidenciarão o paciente com uma diarreia crônica, ou seja, diarreia de meses, associado à perda ponderal, cólica e febre. Horas, mas eu não vou confundir com uma infecção, Tiago? Muito provavelmente um paciente com um quadro infeccioso intestinal, bacteriano sobretudo, não sobreviveria a meses de cronicidade de doença, pelo risco de sepse e outras complicações. Para as diarreias do intestino delgado, ou seja, doença de Crohn, teremos uma diarreia muito mais aquosa, muito mais esteatorreica, característica desta porção anatômica em virtude da sua função absortiva. Ora, se eu tenho inflamações com incapacidade de absorver nutrientes lipossolúveis, eu vou ter fezes esteatorreicas, eu vou ter fezes aquosas. Já para o cólon, na retocolite ulcerativa, a característica apresentada da diarreia é uma diarreia muito mais sanguinolenta, com presença de pus. E um grande adendo: presença de muco não significa presença de pus. Ora, uma diarreia infecciosa pode apresentar muco ou não. Uma diarreia não infecciosa também pode apresentar muco ou não. Muco é diferente de pus. Bem, dando seguimento às manifestações clínicas da doença inflamatória intestinal, também podem se apresentar manifestações extraintestinais, é claro, e manifestações estas que vão surgir de acordo com a variação da doença e não variação da doença. Então, são manifestações que vão variar com a atividade da retocolite ou do Crohn, ou que não vão variar com a atividade da doença. Como assim, Tiago? São manifestações extraintestinais que ocorrerão na vigência da doença. Eu estou na manifestação ali, pico, aguda da retocolite ou do Crohn. E essas manifestações poderão estar juntas com as manifestações intestinais. São elas: seguindo primeiramente um padrão reumatológico ortopédico e depois dermatológico. As manifestações extraintestinais que variam com a doença e que não variam são elas: primeiro, a artrite periférica de característica assimétrica e migratória, e o eritema nodoso, como lesões arroxeadas ou rubras, que ocorrem sobretudo em membros inferiores. Eritema nodoso de now, de agora, que acontece na atividade da doença. Ao passo que as manifestações que não variam com a atividade da doença é a sacroielite ou espondilite de característica anquilosa, associado ao pioderma gangrenoso. Horas. Realmente, Tiago, é o que você disse, é um padrão reumato-ortopédico e dermatológico. E as outras manifestações mais diversificadas que ocorrem, que variam na atividade da doença ou não variam, é a colite por citomegalovírus, que é mais comum na retocolite ulcerativa, e a não variação com a atividade da doença são manifestações oculares e que são cobradas em provas como a uveíte, a esclerite e a conjuntivite.
Ainda mais, a colangite esclerosante primária também entra dentre o grupo de manifestações intestinais que não variam com a atividade da doença, esta mais comum na retocolite ulcerativa. Em suma, para suas questões de prova ou até mesmo na sua vida diária, você vai ter um paciente com diarreia crônica, a perda de peso, geralmente com mais de 10% do peso, a presença de artrite e manifestações oculares. Isso fará você pensar na possibilidade diagnóstica de doença inflamatória intestinal. Quanto ao diagnóstico sob suspeita dessas manifestações, memorizemos a tríade de inflamação laboratorial com aumento de VHS-PCR, a síndrome desabsortiva com ferropenia, redução de B12 e ou vitamina D, e a presença de anticorpos que estão comumente associados à retocolite ou doença de Crohn, que são eles: o PANCA, também chamado de anticorpo anticitoplasmático de neutrófilos, e o ASCA, anticorpo anti-Saccharomyces cerevisiae, sim, aquele fungo. O PANCA, como elencado, é mais comum na retocolite ulcerativa, mas lembre-se, os anticorpos ANCAs não necessariamente são patognomônicos para a retocolite. Sim, eles podem acontecer em outras patologias, como algumas vasculites. Já o ASCA é um anticorpo bastante específico que, quando encontrado na suspeita de diarreias crônicas com inflamações, é bem comum na doença de Crohn. Ok, Tiago, ok. Então, eu posso praticamente fazer o diagnóstico dos meus pacientes com a presença desses anticorpos? Sim, sim, certamente que sim. Mas lembre-se, ainda temos características da análise fecal, ainda temos características da análise colonoscópica, tanto macroscópica quanto anatomopatológica. Então, na análise das características colonoscópicas entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, estarão manifestações que comentamos anteriormente, como a presença mais comum no reto da RCU, o pulpamento do reto na doença de Crohn, as erosões ou enantemas, que são superficiais na RCU, a presença de úlceras aftoides orais ou lesões em calçamento da doença de Crohn, e anatomopatologicamente, a presença de distorções e abscesso de criptas da RCU e do granuloma não caseoso da doença de Crohn. Ok, Tiago, eu sei as manifestações diarreicas, eu sei as manifestações extraintestinais, mas não comentamos nada ainda sobre o tratamento destas doenças. Então vamos comigo. Primeiramente, temos que entender que doença de Crohn e retocolite ulcerativa também devem ser classificadas quanto à sua gravidade, sim. Você já deve ter visto que alguns pacientes com atividade da doença inflamatória intestinal são tratados ora ambulatorialmente, ora na vigência de internação hospitalar. Para isso,
Daremos o conceito de doença inflamatória intestinal em cenário de gravidade para os pacientes que apresentarem maior ou igual a 2 dos 8 critérios aqui elencados. Presença de um laboratório inflamatório, presença de febre, a presença de manifestações extraintestinais, fístulas perianais, como citamos da doença de Crohn, anemia com hemoglobina menor do que 10,5, frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto. As perdas ponderais importantes, essas são bem relevantes. E maior ou igual a 6 evacuações diárias. Sim, bastam 2. 2 desses critérios já colocam o seu paciente com uma forma grave da doença. Esses merecem o tratamento intra-hospitalar. Mas iniciaremos o aprendizado da terapia para pacientes que apresentam doença leve a moderada. Estes pacientes podem ser tratados ambulatorialmente e estarão enquadrados dentre os critérios de gravidade com menor ou igual a um desses critérios apenas. Bem, então, para pacientes com doença leve a moderada, tanto doença de Crohn quanto retocolite ulcerativa, temos duas maneiras de tratá-las. Para a retocolite ulcerativa, a primeira linha terapêutica é a mesalazina. Isso, uma medicação que deve ser usada tanto por via oral quanto por via retal e que costuma ser eficaz na RCU, sim, é claro. Bem, se este paciente não apresentar melhora com a mesalazina, lançaremos mão da corticoterapia. Ora, estamos falando de duas patologias de característica autoimune, então o corticoide sim, ele deve ter sua importância neste cenário. E aqui, curiosamente, o que muitas pessoas não sabiam é que a budesonida é a primeira indicação de corticoterapia para RCU. Ora, Tiago, mas budesonida? Medicação inalatória? Calma aí. Não, 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 não. Nós temos a apresentação de budesonida via oral, o Budecort. Veja, eu também posso usar a prednisona ou prednisolona para o tratamento da RCU refratária à mesalazina. A corticoterapia para essa doença leve a moderada deve girar em torno de 8 semanas para a remissão do quadro. É por isso que no tratamento da doença inflamatória intestinal teremos a fase para remissão da doença e para manutenção da doença. A manutenção da doença trataremos com a mesalazina e também podemos tirar o paciente da crise com a mesalazina e lançar mão do corticoide caso haja esta falha. Mas tentar utilizar a mesalazina para a manutenção destes pacientes. No que diz respeito à doença de Crohn, a primeira linha de tratamento já é a corticoterapia, também primeiramente com a budesonida, com o Budecort, com o Budecron, o Budecort e o Budecron, para você memorizar. O corticoide na doença de Crohn deve ser utilizado para a remissão da doença, para tirar o seu paciente da crise. Ao passo que a manutenção deve ser feita com um imunossupressor, seja azatioprina, metotrexato,
Ok, Tiago. Achei até fácil a maneira de tratar. Um com mesalazina e o corticoide, e o outro com o corticoide e depois o imunossupressor. Mas, Tiago, você me falou daqueles pacientes que podem ser graves. É verdade. Vamos a ele? Vamos ao tratamento intra-hospitalar, que também pode acontecer para pacientes que tentemos fazer a remissão e que não responderam? Bom, para pacientes no cenário de gravidade, obrigatoriamente esses pacientes devem receber como primeira linha terapêutica e endovenosa a hidrocortisona, com doses de 300 miligramas diários, 100 miligramas a cada 8 horas, por 72 horas até que decidamos se esse paciente conseguiu gerar sua remissão ou se devemos trocar o planejamento terapêutico. Se este paciente melhorou, ok. Mas e se o seu paciente não melhorou? Pacientes que ainda não melhorem com o uso da hidrocortisona venosa deverão seguir a terapia também endovenosa com o antagonista do fator de necrose tumoral, infliximab. Infliximab, memorize, infliximab de inflamação intestinal. Bem, Tiago, então eu usei o infliximab endovenoso no meu paciente e ele não melhorou, ele continua apresentando VHS elevado, mais de 6 evacuações, continua tendo perda ponderal, anemia, continua apresentando manifestações extraintestinais, febre. Ora, se esses pacientes não melhorarem com o primeiro passo da hidrocortisona, com o segundo passo do infliximab, deverão ser submetidos ao tratamento cirúrgico. Sim, para a retocolite ulcerativa, o tratamento cirúrgico é a colectomia total. Sim, colectomia total. Então, Tiago, já que a retocolite ela afeta o reto e o cólon, então esse paciente estará curado? Sim. A colectomia total na retocolite ulcerativa, embora um procedimento agressivo, por isso nunca será o de primeira linha, ele é o tratamento curativo para pacientes que portam retocolite ulcerativa. Para a doença de Crohn, apenas a segmentectomia da região mais afetada. E por isso, infelizmente, esses pacientes sofrerão a agressividade da perda tecidual, mas ainda assim não estarão curados da doença, podendo ter recidivas, ora mais leves, ora mais graves. Ok, Tiago. Imaginemos então que nossos pacientes eles se apresentaram de forma grave, foram tratados clinicamente e ou cirurgicamente dentro do hospital, receberam alta. Qual deve ser o tratamento desses pacientes após o cenário de gravidade? Bem, o tratamento desses pacientes já não será mais igual à doença leve a moderada, com a mesalazina, com a budesonida. Não, não. Todo paciente grave se que for submetido ao tratamento intra-hospitalar receberá alta com infliximab oral e azatioprina. Então, Tiago, eles terão que tratar a sua doença com o antagonista de fator de necrose tumoral em um imunossupressor? Sim, sim. A alternativa ao infliximab é o vedolizumab, que é uma droga que inibirá o recrutamento de leucócitos intestinais.
Ah, então, Tiago, esse paciente ele seguirá em casa sem mais riscos depois que ele fizer o tratamento com esses imunossupressores? Não, não, não. Devemos lembrar que pacientes com doença inflamatória intestinal têm um maior risco de câncer intestinal. Sim, sim, sim. E é por isso que na propedêutica profilática, após 8 a 10 anos de doença, esses pacientes devem ser submetidos à colonoscopia e devem ser reavaliados colonoscopicamente em 1 a 3 anos, a cada 1 a 3 anos. O grande adendo laboratorial desses pacientes, e que ainda não foi citado, foi a presença de elevação da calprotectina fecal. Sim, uma propedêutica utilizada tanto para controle em algumas literaturas, mas sobretudo para o diagnóstico, e que significa o recrutamento proteico de leucócitos nas fezes. Então, a presença de calprotectina fecal pode me indicar o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, junto com um PEANCA ou um ASCA, com a diarreia crônica. Sim, é claro, e deve ser solicitado no escopo laboratorial. Bem, eu espero que você tenha fixado este conteúdo de maneira que ele enriqueça o seu raciocínio diagnóstico no seu dia a dia médico e que complemente informações para que você melhore a sua capacidade de resolução das questões das provas que você for se submeter. Eu estou muito feliz que você tenha me assistido nesta aula tão importante e torço para que estejamos juntos em outros conteúdos como este. Fique por dentro do nosso canal. Vem muito mais coisa por aí. Tchau!